Você já parou para se perguntar se está recebendo verdadeiramente todas as graças que Jesus oferece na Sagrada Comunhão? Ou se, sem saber, está cometendo erros que impedem essas bênçãos de chegarem plenamente ao seu coração? Esta é uma pergunta que milhões de católicos deveriam fazer a si mesmos todos os dias, mas poucos têm a coragem de enfrentar. Padre Pio de Pietrelcina, o santo dos estigmas e dos milagres, passou sua vida inteira alertando os fiéis sobre algo que pode chocar você. A maioria das pessoas comulga de forma incorreta, perdendo assim as mais preciosas graças do céu. Durante décadas de seu ministério, este homem extraordinário observou com tristeza como inúmeros católicos se aproximavam do altar sagrado sem a devida preparação, sem o devido respeito, sem a devida fé. Ele via através de seus olhos místicos como essas almas, mesmo com as melhores intenções, estavam desperdiçando o encontro mais íntimo e poderoso que um ser humano pode ter nesta terra. O momento em que Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, entra literalmente em nosso corpo e alma através da Eucaristia. Padre Pio chorava frequentemente após as missas, não apenas pelas lágrimas de sangue que brotavam de suas chagas, mas pela dor de ver tantas graças perdidas, tantos milagres que não aconteciam simplesmente porque as pessoas não sabiam como receber dignamente o corpo de Cristo. Este ensinamento que você está prestes a descobrir transformou a vida espiritual de milhares de devotos ao redor do mundo e tem o poder de revolucionar completamente sua experiência com a Sagrada Comunhão. Antes de revelar os erros específicos que Padre Pio identificava e como corrigi-los, você precisa entender algo fundamental. A Eucaristia não é apenas um símbolo ou uma lembrança. É Jesus Cristo presente real, verdadeira e substancialmente. Quando você comulga, não está participando de um ritual simbólico, mas recebendo o próprio Deus em seu ser. Esta consciência é o primeiro passo para comulgar de forma digna e obter todas as graças que o céu deseja derramar sobre você. O primeiro e mais grave erro que Padre Pio identificava nas pessoas era a falta de preparação interior antes de receber a comunhão. Quantas vezes você chegou à missa correndo, com a mente ainda ocupada com os problemas do trabalho, da família, dos compromissos do dia, e simplesmente seguiu o movimento da multidão até o altar, sem sequer um momento de recolhimento? Este é um erro que bloqueia as comportas das graças divinas, porque Jesus deseja encontrar um coração preparado, uma alma que o reconheça e o receba com amor verdadeiro. Padre Pio costumava dizer que a preparação para a comunhão deveria começar muito antes da missa, idealmente na noite anterior, com uma breve oração pedindo a Jesus para preparar seu coração para recebê-lo dignamente. Ele ensinava que ao acordar no dia em que se vai comungar, a primeira oração deveria ser: Jesus, hoje quero receber-te com todo o amor de que meu coração é capaz. Prepara minha alma para ser tua morada digna. Durante o caminho para a igreja, em vez de conversas banais ou distrações mundanas, o fiel deveria ir em silêncio, meditando na grandeza do que está prestes a acontecer. Esta preparação não é apenas recomendável, é essencial para que a alma esteja receptiva às graças eucarísticas. A falta de confissão regular também fazia parte desse despreparo que tanto entristecia o coração do Padre Pio. Ele observava como muitas pessoas acumulavam pequenos pecados, pequenas faltas, pequenas negligências espirituais, e chegavam ao altar com a alma empoeirada pelas imperfeições cotidianas. Embora não fosse necessário confessar-se antes de cada comunhão quando se está em estado de graça, Padre Pio recomendava vivamente a confissão frequente como forma de manter a alma sempre limpa e preparada para receber Jesus. Ele dizia: uma alma que não se confessa regularmente é como uma casa que não se limpa. Mesmo que não esteja suja de lama, está cheia de poeira que impede a luz de entrar plenamente. O segundo erro gravíssimo que Padre Pio denunciava era a ausência de um verdadeiro ato de fé no momento de se aproximar do altar. Você já reparou como muitas pessoas fazem a fila da comunhão, mecanicamente, conversando baixinho, olhando para os lados, com a mente vagando por 1000 assuntos diferentes?
Esta atitude revela uma falta de consciência sobre o que realmente está acontecendo naquele momento sagrado. Padre Pio insistia que cada passo em direção ao altar deveria ser dado com a plena consciência de que se está caminhando ao encontro do próprio Deus. Antes de estender as mãos ou abrir a boca para receber a hóstia consagrada, Padre Pio ensinava que era fundamental fazer um ato de fé sincero e profundo. Não bastava repetir mecanicamente as palavras: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Era preciso pronunciar essas palavras com o coração, sentindo realmente a própria indignidade diante da imensidão do amor de Deus, e ao mesmo tempo, confiando plenamente na misericórdia divina. Ele costumava aconselhar: quando você disser, não sou digno, sinta isso profundamente, mas quando disser uma palavra e serei salvo, confie absolutamente no poder transformador de Jesus. O santo de Pietrelcina também recomendava que no exato momento de receber a comunhão, se fizesse um ato de amor ardente, repetindo mentalmente frases como: Jesus, eu te amo. Vem transformar meu coração, que eu seja todo teu. Essas não eram fórmulas mágicas, mas expressões sinceras de uma alma que reconhece estar diante do maior mistério de amor da história humana. Se você sente que este ensinamento pode revolucionar sua vida espiritual, da mesma forma que transformou a de tantos devotos do Padre Pio, escreva nos comentários: estou pronto para essa bênção. E se inscreva no canal para receber mais ensinamentos poderosos deste grande santo. Um dos alertas mais severos de Padre Pio dizia respeito àqueles que se aproximavam da comunhão em estado de pecado mortal, muitas vezes sem plena consciência da gravidade de sua situação espiritual. Ele possuía o dom extraordinário de ler as almas, e frequentemente precisava alertar discretamente certas pessoas para que não comungassem sem antes se confessarem. Este não era um rigorismo excessivo, mas um ato de amor profundo. Porque Padre Pio sabia que comungar em estado de pecado mortal não apenas impede as graças, mas constitui um sacrilégio que fere o próprio coração de Jesus. Muitas pessoas, hoje em dia, vivem situações que, segundo a doutrina católica, constituem impedimento para a comunhão. Relacionamentos não abençoados pela Igreja, práticas contrárias aos ensinamentos morais católicos, ou simplesmente a falta de perdão sincero guardada no coração contra alguém. Padre Pio não julgava essas pessoas com dureza, mas as amava profundamente. E por isso mesmo não podia permitir que se aproximassem do altar sem a devida preparação sacramental. Ele costumava dizer: é melhor ficar longe da comunhão com humildade e arrependimento do que se aproximar dela com a alma manchada pelo pecado grave. O remédio para esta situação, segundo os ensinamentos de Padre Pio, estava sempre disponível através do sacramento da confissão. Ele incentivava as pessoas a não terem medo ou vergonha de se confessar, lembrando que Jesus está sempre pronto a perdoar quem se arrepende sinceramente. O confessionário é o tribunal da misericórdia, não da condenação, dizia ele. Venham com confiança, porque Jesus os espera de braços abertos para abraçá-los e purificar suas almas. Para aqueles que viviam em situações irregulares que não podiam ser imediatamente resolvidas, Padre Pio aconselhava a participar da missa com amor, fazer a comunhão espiritual e trabalhar pacientemente para regularizar sua situação, sempre com a ajuda de um bom confessor. Outro erro que quebrava o coração paternal de Padre Pio era observar como a maioria das pessoas, após receberem a Sagrada Comunhão, voltavam aos seus lugares e imediatamente se distraíam com mil coisas, desperdiçando os momentos mais preciosos que uma alma pode viver nesta terra. Você já parou para pensar que após comungar, Jesus Cristo está presente em você de forma especial por aproximadamente 15 minutos, até que as espécies eucarísticas sejam completamente assimiladas pelo seu organismo? Esses minutos são uma oportunidade única e irrepetível de intimidade com o Salvador. Padre Pio considerava os momentos após a comunhão como os mais sagrados da vida espiritual, chamando-os de a lua de mel da alma com Jesus. Ele ensinava que nesse período deveríamos estar em profundo silêncio interior,
agradecendo a Jesus pela imensidão de seu amor, conversando com ele como um filho conversa com seu pai mais querido, expondo-lhe nossos problemas, pedindo-lhe graças para nós e para nossos entes queridos. Era comum vê-lo permanecer longos minutos em êxtase após comungar, com lágrimas de amor escorrendo por seu rosto, marcado pelos estigmas, completamente absorto na presença real de Jesus em sua alma. O santo aconselhava que, ao retornar ao banco após a comunhão, fizéssemos imediatamente 3 coisas essenciais. Primeiro, um profundo ato de adoração, reconhecendo que temos Jesus realmente presente em nós. Segundo, um sincero ato de agradecimento pela imensidão desse favor divino. E terceiro, uma série de pedidos confiantes, porque este é o momento mais eficaz para obtermos graças, curas, conversões e milagres. Padre Pio garantia que Jesus nunca deixa sem resposta as orações fervorosas feitas nos momentos imediatamente posteriores à comunhão, pois ele está presente de modo especial para ouvir e atender os clamores de nossa alma. A sexta falha grave que Padre Pio identificava no modo como muitos se aproximavam da Eucaristia era o desrespeito exterior, manifestado através de roupas inadequadas, comportamentos irreverentes e atitudes que demonstravam não compreender a sacralidade do momento. Ele costumava dizer que a forma como nos vestimos e nos comportamos na igreja revela exatamente o que pensamos sobre Jesus presente no Santíssimo Sacramento. Se realmente acreditássemos que estamos diante do Rei dos Reis, como nos apresentaríamos perante ele? Padre Pio era particularmente sensível às roupas inadequadas para a missa, especialmente de mulheres que se vestiam de forma provocante ou desleixada. Não era por moralismo excessivo, mas porque ele enxergava através dos olhos da fé como essas atitudes distraíam não apenas os outros fiéis, mas ofendiam a própria majestade de Jesus presente no altar. Ele aconselhava: vistam-se para a missa como se fossem ter uma audiência com um rei terreno, mas lembrem-se de que vão encontrar o Rei do Universo. As roupas deveriam ser modestas, limpas e respeitosas, demonstrando o apreço pela casa de Deus e pela presença real de Cristo na Eucaristia. Além das vestimentas, Padre Pio ficava profundamente entristecido com conversas desnecessárias durante a missa, com pessoas que chegavam sistematicamente atrasadas, que saíam antes do final da celebração ou que transformavam a igreja em local de encontros sociais. Ele ensinava que cada gesto, cada olhar, cada movimento dentro da igreja deveria refletir a consciência de que estamos em terreno sagrado, na presença real do Altíssimo. A igreja não é um clube social, dizia ele com firmeza. É o céu na terra onde Jesus vive e nos espera. Comportem-se como anjos diante do trono do Cordeiro de Deus. Uma das revelações mais impactantes que Padre Pio compartilhava sobre a comunhão era que a maioria das pessoas desperdiçava completamente o momento mais poderoso para obter graças, milagres e respostas do céu. Segundo ele, nos primeiros minutos após receber Jesus na Eucaristia, quando Cristo está presente de forma especial em nossa alma, qualquer pedido feito com fé e amor verdadeiros tem uma eficácia extraordinária. Era como ter uma audiência privada com o próprio Deus. Mas a maioria das pessoas simplesmente não aproveitava essa oportunidade única. Padre Pio ensinava uma metodologia específica para esses momentos preciosos após a comunhão. Primeiro, alguns minutos de adoração silenciosa, reconhecendo a presença real de Jesus em nós. Em seguida, agradecimentos sinceros por todas as bênçãos recebidas, especialmente pelo dom da fé e pela possibilidade de comungar. Depois disso, vinha o momento dos pedidos, que deveriam ser feitos com total confiança na bondade divina. Ele recomendava começar pedindo pela própria santificação, depois pelos familiares, especialmente pelos que mais precisavam de conversão, pelos sacerdotes, pela igreja e, finalmente, pelas intenções mais íntimas do coração. O santo de Pietrelcina garantia que Jesus, presente de modo especial na alma após a comunhão, jamais deixa sem resposta as súplicas fervorosas daqueles que o recebem com amor.
Ele contava inúmeros casos de curas milagrosas, conversões extraordinárias, soluções para problemas impossíveis, tudo obtido através de orações feitas nos momentos posteriores à comunhão. Nestes instantes, dizia Padre Pio, vocês têm em suas almas aquele que multiplicou os pães, curou os leprosos, ressuscitou os mortos e perdoou os pecadores. Que nada os impeça de pedir com total confiança tudo o que necessitam para sua salvação e felicidade. O oitavo erro que entristecia profundamente o coração de Padre Pio era ver como muitas pessoas recebiam a comunhão sem permitir que ela produzisse a transformação interior que deveria ser seu fruto natural. A Eucaristia não é apenas alimento espiritual, mas medicina divina que tem o poder de curar nossas feridas emocionais, fortalecer nossa vontade contra as tentações e nos configurar cada vez mais com Jesus Cristo. Porém, muitos a recebiam como se fosse um ritual vazio, sem abrir o coração para a ação transformadora do Espírito Santo. Padre Pio explicava que cada comunhão deveria deixar-nos um pouco mais santos, um pouco mais parecidos com Jesus, um pouco mais fortalecidos para enfrentar as dificuldades da vida cristã. Ele costumava dizer: se você comulga hoje da mesma forma que comungava há um ano e continua com os mesmos defeitos, as mesmas fraquezas, os mesmos pecados, então algo está errado em sua forma de receber Jesus. A Eucaristia tem poder suficiente para transformar radicalmente uma vida, mas é preciso cooperar com essa graça através de disposições adequadas e abertura sincera à ação divina. Para facilitar essa transformação, Padre Pio recomendava que, após cada comunhão, fizéssemos uma oração específica pedindo a Jesus para nos ajudar a vencer nosso principal defeito e a crescer em nossa virtude mais necessária. Senhor Jesus, ensinava ele a rezar, tu que agora vives em minha alma, ajuda-me a ser mais paciente, mais humilde, mais caridoso. Transforma meu coração de pedra em um coração de carne semelhante ao teu. Esta oração, repetida com sinceridade após cada comunhão, produzia ao longo do tempo uma transformação admirável no caráter e na vida espiritual dos fiéis que seguiam este conselho do santo. Chegamos agora ao ensinamento mais precioso que Padre Pio deixou sobre como comungar de forma verdadeiramente digna e obter todas as graças que Jesus deseja nos conceder através da Eucaristia. Este método, que ele chamava de os 3 pilares da comunhão santa, tem o poder de revolucionar completamente sua vida espiritual e transformar cada missa em uma fonte inesgotável de bênçãos celestiais. Prepare seu coração para receber este tesouro espiritual que mudou a vida de milhares de almas ao redor do mundo. O primeiro pilar é a preparação conscienciosa. Padre Pio ensinava que a preparação para uma comunhão verdadeiramente frutífera deveria começar na noite anterior, com uma breve oração pedindo a Jesus para preparar nosso coração. Dia da missa, desde o despertar, nossa mente deveria estar voltada para o encontro eucarístico que nos aguarda. Durante o caminho para a igreja, em vez de conversas mundanas ou distrações, deveríamos ir em silêncio, meditando na grandeza do que está por acontecer. Antes da missa começar, alguns minutos de oração diante do Santíssimo, pedindo perdão por nossos pecados e suplicando a graça de comungar dignamente. Esta preparação não é opcional para quem deseja obter todos os frutos da Eucaristia. O segundo pilar é a recepção adorante. No momento de se aproximar do altar, cada passo deve ser dado com profunda reverência, conscientes de que caminhamos ao encontro do próprio Deus. Ao fazer a fila da comunhão, Padre Pio recomendava manter os olhos baixos, o coração elevado e repetir mentalmente atos de fé, amor e humildade. Meu Jesus, eu creio que sois verdadeiramente presente nesta hóstia sagrada. Eu vos amo sobre todas as coisas. Perdoai meus pecados e vinde transformar minha alma. No instante de receber a hóstia, um ato de fé intenso, meu Senhor e meu Deus, seguido de um ato de amor ardente. Jesus, sede bem-vindo ao meu coração. Este segundo pilar transforma o momento da comunhão de um ato mecânico em um verdadeiro encontro de amor com o Salvador.
O terceiro e último pilar é a ação de graças prolongada. Padre Pio considerava este o momento mais precioso da vida espiritual, quando Jesus está presente de modo especial em nossa alma. Recomendava pelo menos 10 minutos de silêncio adorante, divididos em 3 momentos. Primeiro, adoração pura, reconhecendo a presença real de Cristo em nós. Segundo, agradecimento sincero por este favor imensurável. Terceiro, súplicas confiantes por todas as nossas necessidades espirituais e temporais. Nestes instantes, dizia o santo, vocês são como Maria Santíssima, que trouxe Jesus em seu ventre. Aproveitem esta intimidade única para conversar com Ele sobre tudo o que está em seus corações. Quem pratica fielmente estes 3 pilares experimenta uma transformação espiritual extraordinária, recebendo graças abundantes, paz profunda e uma união cada vez mais íntima com Jesus Cristo. Não espere um momento perfeito para começar a aplicar este ensinamento poderoso de Padre Pio. O momento de transformar sua vida, através desta sabedoria mística, é agora, na sua próxima missa. Antes